Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, em que de uma forma um pouco mais veemente nós falamos da importância da Palavra de Deus que nos vem pelas Sagradas Escrituras e pela tradição da Igreja alimentar nossa vida, orientar nossos caminhos, iluminar toda a nossa existência. É uma oportunidade que nós temos de aprofundar um livro bíblico, porque durante o ano nós lemos toda a Bíblia, né? Ao final de 3 anos, aos domingos, nós acabamos lendo toda a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, e ao longo de 2 anos, quem escuta a Palavra de Deus durante a semana, de segunda a sábado, lemos quase toda a Bíblia também. Portanto, quem vai à missa todos os dias, de segunda a domingo, ou quem lê os textos bíblicos de segunda a domingo, acaba, no final de 2 anos, lendo toda a Bíblia liturgicamente, né, durante a semana, e no final de 3 anos, lendo toda a Bíblia, né, liturgicamente aos domingos. Portanto, acaba lendo, claro, aos trechos que se concordam uns com os outros, ilumina um ao outro. Mas, ao mesmo tempo que nós temos os textos bíblicos que nós temos na Semana Bíblica, que temos também na oportunidade do Círculo Bíblico, nas reuniões que nós temos de grupo, na Lexio Divina que podemos fazer a cada momento, nós temos um mês, né, especial dedicado à Sagrada Escritura. E é um mês dedicado à Sagrada Escritura porque nesse mês nós comemoramos, nos últimos dias desse mês, o dia de São Jerônimo, grande estudioso da Bíblia, que traduziu dos originais para o latim a Bíblia Sagrada, já na sua época, para facilitar o acesso à Escritura, e depois também fez muitos comentários da Bíblia e passou um tempo todo na Terra Santa estudando tanto as línguas como os costumes bíblicos para bem traduzir a Sagrada Escritura. Portanto, um mês muito especial. E são 49 anos que a Igreja do Brasil instituiu o mês de setembro como o mês da Bíblia. Claro, razão porque é o mês que nós temos a comemoração de São Jerônimo, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade de aprofundar um livro bíblico por ano, né, específico. Se durante o ano nós lemos a Bíblia toda e ao final de 2 ou de 3 anos, dependendo se é durante a semana ou domingo, nós acabamos lendo todo o Antigo e Novo Testamento e rezando também com os textos de oração da Bíblia, inclusive com os Salmos, nós vemos, meus irmãos e irmãs, que também um livro por ano para conhecer um pouco mais o contexto, conhecer um pouco mais o seu conteúdo, o seu assunto que trata, e ver aquilo que está a ligação com outros livros bíblicos também é muito importante. Portanto, além de ler todo o Deuteronômio, nesse mês da Bíblia, de ler também comentários que nos ajudam a conhecer um pouco mais esse contexto e do que trata o livro do Deuteronômio. E, ao mesmo tempo, do livro bíblico que estamos lendo e aprofundando e conhecendo um pouco mais nesse mês da Bíblia, nós temos também um tema que é ligado um pouco ao tema social da campanha da fraternidade desse ano. E o tema desse mês é Abre tua mão para o teu irmão. Está em Deuteronômio 15, 11, né, que é uma oportunidade justamente de ver, né, a importância de partilhar com o outro aquilo que necessita. E nesse aspecto, nós, cristãos, católicos, demos um grande sinal, estamos dando um sinal de partilha, de preocupação com o outro, né, com a questão das cestas básicas, das quentinhas, cobertores, quando é necessário. Enfim, essa preocupação com o outro, né, que aumentando muito as pessoas em situação de rua, aumentando muito o desemprego em nosso país, nós vemos também que tem aumentado os benfeitores, que são para nós uma oportunidade de ajudar as pessoas. Somos o canal entre os benfeitores e aqueles que são ajudados. E fazemos isso por amor a Cristo presente nos irmãos. Não é para promover nada, nem a nós mesmos, mas para fazer o bem ao outro por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, vendo que as consequências de aprofundar a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, têm consequências sociais.
seja, a igreja tem essa preocupação de, ao fazer o bem, faz o bem por causa de Jesus Cristo. No meio de tantas incompreensões, ataques que nós recebemos, quando nós defendemos a vida, desde a sua concepção até a morte natural, passamos também pela questão da necessidade, né, social, e temos muitos trabalhos sociais, não só de assistência social, mas de promoção social e de transformação social também. Portanto, são várias situações. É verdade que nesse tempo de pandemia ficou mais caracterizada a questão da assistência social por ser mais necessário nesse momento. Mas temos também o aspecto da promoção social, de ajudar as pessoas a se capacitarem, a encontrarem emprego e a terem assim um salário com mais dignidade no final do mês, assim como também a questão da transformação social de tantas leis injustas que existem em nosso país, que são necessárias que sejam transformadas, mudadas, para poder melhor contemplar a necessidade de todos terem uma vida digna, uma vida com dignidade em nosso país. Realmente isso se faz por questões, né, de fé, como consequência da nossa vida de fé, pelo encontro com Jesus Cristo, que nos fala e nos envia aos irmãos e irmãs para compartilharmos a vida e nos preocuparmos uns com os outros. Seja com uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária, seja promovendo as pessoas, seja também partilhando quando é necessário. Consequências sociais de quem realmente crê e que leva a transformar esse mundo para melhor com a graça de Deus na ação do Espírito Santo. Nesse 25º domingo do tempo comum, que vivemos agora em setembro, meus irmãos e irmãs, aparece uma coisa muito importante. Seja, a palavra de Deus nos fala que o reino de Deus tem parâmetros diferentes daquilo que nós aprendemos no dia a dia. O livro do profeta Isaías já fala isso. Ou seja, meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima de vossos pensamentos. Ou seja, a maneira de ser é diferente. Porque no Evangelho, nós vamos ouvir de Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus continua falando sobre o reino de Deus e contar uma parábola do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Contratou todos com uma moeda de prata por dia, né? E mandou para a vinha. Às 9 horas saiu de novo, depois saiu mais tarde, às 3 horas da tarde, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e pelas 5 horas da tarde, né? E cada um que encontrava pelas estradas e pelas praças acabou contratando nos vários horários do dia, desde o começo do dia até o fim do dia, né? Ide vós também para a minha vinha. E quando chega à tarde, ele fala para o administrador, começando dos últimos até os primeiros, paga cada um a cota diária, né? E aqueles que vieram por último receberam o que tinha sido combinado, ou seja, a moeda de prata. Os que vieram logo no começo da manhã trabalhando, pensaram que fosse receber mais, mas receberam a mesma coisa, não é? E aí começaram a resmungar, mas esses trabalharam só 1 hora, nós trabalhamos o dia inteiro, por que receberam a mesma coisa que nós, não é? E aí fala a leitura, eu não fui injusto contigo, não combinamos uma moeda de prata, toma o que é teu, eu quero dar a este que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti, né? Ou seja, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aqui não se trata apenas de uma retribuição, como nós temos aí na questão de trabalho. Quem tem hora extra, quem tem mais tempo, menos tempo, quem recebe mais. Mas se trata do reino de Deus. Quem entra para o reino, para a igreja, para uma vida nova, logo no começo da vida, na sua infância, que passa uma vida buscando a Deus e fazendo bem, recebe o mesmo reino, o mesmo céu, que recebe quem se arrependeu no último momento da sua vida. Ou seja, a única questão é que a pessoa deixou de viver toda a sua vida na graça de Deus. Passou a vida inteira, às vezes, na vida fazendo mal, errando, mas se converteram ao final da vida, recebe a mesma vida de céu, a mesma vida com o Senhor.
ou seja, aquele bom ladrão que está ao lado da cruz de Jesus, roubou, fez o mal, assim é que ele foi condenado, né, a morrer na cruz, e quando ele se arrepende, fala para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, e Jesus vai dizer, hoje mesmo você vai estar comigo. Ou seja, no último momento da sua vida, ele se arrependeu e pediu para ir para a eternidade. Então não vale a pena fazer o bem? É melhor deixar por última hora para fazer o bem? Vão perguntar por aí, né? Não, pelo contrário. Fazer o bem sempre é melhor, sempre. Quem faz o mal está realmente amargurando a sua vida e a dos outros e tendo suas consequências na própria vida de ter feito o mal. Então, não é uma questão que se você vê que é muito bom fazer o bem, não tem por que fazer o mal, não tem por que andar pelos caminhos errados. Né? Então, essa questão muitas vezes se coloca e depois outra. Você não tem garantia que realmente no final da tua vida, na última hora, você vai ser aquele que vai ser como o bom ladrão, que vai se arrepender. Você pode estar ainda com o coração empedernido e não se arrepender, e aí perder a eternidade, por um último momento da sua própria vida. Portanto, é responder ao Senhor naquele momento que Ele passa em nossa vida, se na infância, se na juventude, se na idade adulta, se na velhice. É importante estar atento e agradecer ao Senhor que nos chamou, seja lá qual hora que for, qual o momento que foi que Ele nos chamou, de vivermos intensamente a nossa vida e agradecermos por nos ter chamado. Viver a vida toda fazendo o bem e andando no caminho do reino de Deus é um bem, é uma coisa boa. E não o contrário, achar que fazer o pecado que é bom. Né? E justamente por fazer o bem, que nós nos alegramos de poder continuar fazendo o bem, mesmo que soframos muitas vezes tantas coisas injustas que querem impingir contra a gente, mas estamos felizes de poder continuar fazendo o bem, mesmo a quem nos faz o mal. E ao mesmo tempo, nós vemos aí que mesmo aqueles que chegam ao final da vida e se arrependem, também o Senhor lhe dá a mesma moeda, que é o sustento da sua própria vida, que é a vida eterna, a vida no Senhor. É uma palavra, meus irmãos e irmãs, que nos faz pensar sobre a importância de respondermos ao Senhor quando Ele passa, porque não sabemos quando passará de novo e se passará de novo nos chamando para a sua vinha. Importante que quando Ele passa chamando-nos para trabalhar na sua vinha, nós respondamos, vamos lá, aqui estou. E por fim, meus irmãos e irmãs, isso tudo vai nos fazer, como diz a carta aos Filipenses, o Senhor vai ser glorificado pela minha vida, seja pela minha morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto se eu viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, nesse caso não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que seria para mim, de longe, o melhor. Mas para vós é necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa, viver à altura do Evangelho de Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, quer que nós partamos para a eternidade, quer continuemos aqui, que nós continuemos com o Senhor. E é bem por aí que Paulo coloca para nós. Eu gostaria de estar com Jesus Cristo já, mas se é necessário que eu permaneça aqui, eu permaneço fazendo bem. Não importa o momento da nossa partida, é importante que nós façamos sempre o bem, cada momento, a cada instante da nossa existência. O Senhor passou em nossa vida, chamou-nos para trabalhar na sua vinha, que nós permaneçamos trabalhando na sua vinha, até quando Ele desejar que nós estejamos aqui. É uma palavra, meus irmãos e irmãs, que nos convida a caminhar no Senhor e a vivermos cada vez melhor também, com alegria, a nossa vocação, ainda mais voltando para nossas comunidades, voltando para participar presencialmente da nossa Eucaristia, que nós façamos com toda a precaução, mas façamos com toda a alegria de poder voltar, de participar, de receber a Eucaristia, de fazer uma boa confissão, de ver novamente a nossa comunidade, mesmo sem poder ainda nos cumprimentar mais efusivamente, mas que nós façamos bem a nossa parte. Que o Senhor nos continue nos conduzindo e abrindo nossos corações, nossos olhos, nossa vida, para procurarmos cada vez mais andar pelos seus caminhos, responder ao seu chamado para trabalhar na sua vinha e assim fazer até o fim da nossa vida. Que Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.